Jó, logo no início aí, se você puder deixar Jó aberto aí na sua mão, o livro de Jó, ele diz, logo no versículo 1, ele diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, tá? E essa terra de Uz, ela aponta para uma verdade aqui que é muito importante nesse início do livro, porque Jó não era um israelita, tá? Jó não era um israelita, então essa abrangência, né, do temor do Senhor, ela aponta justamente para esse alcance a toda a humanidade, não é? Então lembra quando a gente viu Salomão lá, que povos de todas as regiões, né? Então essa sabedoria do Senhor, esse temor do Senhor alcançando pessoas de todos os povos. Então Jó, ele não era um israelita, tá bom? Então época dos patriarcas, ali na terra de Uz, essas são duas verdades aqui importantes para a gente começar pensando em relação a Jó. A produção do livro, irmãos, ela não foi simultânea à história, não é? Então a gente tem aí um período que os teólogos eles vão divergir um pouco em relação a quando teria sido produzido, né? A quando Jó teria sido concluída essa forma final do livro. Então a gente tem um período certamente longo aí entre Moisés e Esdras. A gente não pode ter uma precisão muito certa quando foi fechado esse livro. Entretanto, é muito provável que tenha sido também na época de Salomão esse livro fechado, não é? Essa é a época onde a sabedoria em Israel ela estava ali atingindo o seu ápice, não é? Então é muito provável ali que nessa época de Salomão, então, o livro ele tenha adquirido essa sua forma final e tenha sido fechado, então, o livro de Jó. Mais uma questão também é que os críticos da Bíblia duvidam, né, da historicidade de Jó, se de fato estamos tratando ali de uma história real ou se seria somente um ensinamento, uma lição de moral, não é? Mas a gente vê em outras partes da Bíblia, profeta Ezequiel, Tiago, fazendo essa referência a Jó como de fato alguém que existiu, como de fato uma história real. Então, Ezequiel 14:14, se você quiser você pode abrir aí e acompanhar. Ezequiel 14:14, o texto diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, veja que ele coloca Jó aqui, junto com Noé, junto com Daniel aqui, apontando justamente para essa existência real de Jó, que é um livro, de fato, que trata de uma história real. Tiago 5:11, se alguém puder ler esse texto, Tiago 5:11 também é um texto onde ele vai falar, também fazer uma referência a Jó. Ok, então a gente tem uma referência aí no Antigo Testamento, uma referência no Novo Testamento, confirmando aí então essa historicidade do livro de Jó. Então, a época dos patriarcas, terra de Uz, isso aqui é importante, Jó não era um israelita, apontando para essa abrangência aí do alcance do Senhor, como esse rei de toda a terra. Então ali, provavelmente na época de Salomão, o livro atingiu ali a sua forma final, e a gente tem então uma história aqui real diante de nós, ok? Então, isso, perfeito. Pode passar aí, Mari. Um ponto importante também, irmãos, é que quando a gente observa o livro de Jó como um todo, né, a gente encontra cerca de 370 figuras de linguagem. Não é? Esse é um número que é bastante, não é? Quando a gente pensa aí no livro, não é? Então,
a capacidade de fazer o uso apropriado dessas figuras de linguagem aponta para essa sabedoria que vem do Senhor, né? A capacidade de você olhar a criação, de você fazer ali metáforas, de você fazer comparações, né? Observando ali a criação, não é? Esse excesso aí de figuras de linguagem aponta justamente para esse papel que Deus deu ao homem de dominar a criação, de conhecer a criação. Quando a gente viu Salomão ali, ele descreve as plantas, os animais, não é? Ele tem essa capacidade de descrever aquilo que Deus fez, não é? Então, tem um paralelo aqui com parábolas e também com os provérbios, tá certo? A gente vê aí um sinal da sabedoria que vem do Senhor através dessa observação daquilo que foi criado e dessa aplicação ali, então, num caso real, ok? Essas figuras de linguagem são usadas por Jó, pelos seus amigos e pelo Senhor também. Quando a gente chega mais ao final do livro, ele usa diversas figuras de linguagem, então, para poder se comunicar. Pode passar, Mari. Eu coloquei aí no grupo, irmãos, da igreja, se você puder, se você tiver aí com o seu WhatsApp aberto, o que seria uma estrutura aqui para a gente pensar no livro de Jó aqui de uma forma mais sistemática, né? O que seria uma estrutura temática do livro de Jó. Então, o livro tem, então, 42 capítulos. A gente tem uma introdução, a gente tem um primeiro momento ali que tem o primeiro teste, depois, então, nós temos um segundo teste, tá certo? E aí, então, começa essa rodada de debate, não é? Tem 3 amigos ali junto com Jó, então Elifaz, Bildade e Zofar, e aí tem uma primeira rodada de debate. Jó fala, eles respondem, Jó fala, eles respondem, até o capítulo 14. A partir do capítulo 15, então, a gente vê uma segunda rodada de debates. Elifaz fala, Jó fala, Bildade fala e assim vai seguindo. Na terceira rodada de debate, você percebe que um dos amigos de Jó aqui se cala, né? Essa progressão do silêncio no livro de Jó também é algo interessante a gente observar. No terceiro aí, então, debate, a gente tem umas falas mais curtas um pouco, que vai até o capítulo 31. A partir do 32, então, surge um personagem que até então ele está oculto no livro, né? Que é o Eliú, tá certo? E o Eliú, ele vai fazer justamente essa transição para o momento em que Deus vai falar. Ele é esse personagem que faz uma espécie de ponte ali para o momento final, então, da narrativa, onde Deus ele vai se manifestar e vai falar a Jó, ok? E no final, então, a gente tem uma conclusão ali no capítulo 42, ok? Então, essa seria aqui mais ou menos a divisão de Jó, tá certo? A gente vai tentar passar aqui por uns pontos principais aqui, tá? Não vamos conseguir ir até o fim hoje, mas vamos tentar aqui avançar um pouco. Então, vamos ler aqui, irmãos, o capítulo 1 de Jó, do versículo 1 ao versículo 12. É importante a gente reler esse texto aqui, para a gente se situar na história. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos,
e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então aqui, até o versículo 5, a gente tem ali uma introdução, narrador aqui, então ele vai falar quem era Jó, de onde ele era, como era a sua postura. A partir do versículo 6, então, é que entra aqui o grande ponto da história, tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É, no mínimo, curioso, não é? Esse texto aqui é um texto que é intrigante o bastante, mas é importante, irmãos, a gente observar aqui, porque sem o entendimento aqui desse prólogo, dessa conversa aqui, a gente não vai conseguir compreender o livro de Jó, tá? Então, um ponto aqui inicial e importantíssimo da gente começar compreendendo é que o próprio Senhor, ele inicia o diálogo com Satanás. Perceba que é Deus quem diz: você está vendo o meu servo Jó? Perceba que Deus, ele toma a iniciativa daquilo que acontece. E tem algo, irmãos, que é muito importante aqui, porque é Deus quem diz que Jó é um homem íntegro, reto, temente a ele e se desvia do mal. Então veja, isso aqui já nos causa uma restrição. É Deus que está dizendo que Jó é temente a ele, é Deus que está dizendo que Jó é íntegro, é Deus que está dizendo que Jó é um homem reto, tá certo? Isso aqui é importantíssimo, porque a gente não pode, ao longo de todo o texto de Jó, de repente começar a achar algo diferente, quando o Senhor mesmo já afirmou que Jó era um homem temente a ele, entende? Então, importante aqui essa verdade de que Deus, ele inicia o diálogo afirmando a integridade de Jó. Deus bate o martelo e Deus está dizendo aqui: Jó é um homem íntegro, reto e temente. Então, quando a gente caminha um pouquinho, versículo 9, veja só aqui o que Satanás então vai dizer. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Veja, o questionamento aqui de Satanás se a gente pudesse traduzir de uma forma melhor, seria: porventura Jó teme ao Senhor a troco de nada? O que ele quer dizer aqui, a acusação dele é sobre a integridade do temor de Jó. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo assim: olha, Jó teme, mas será que ele teme porque por tudo que o Senhor cercou ele? Observe aqui o versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Perceba que essa expressão aqui, tudo quanto tem, ela vai começar a se repetir aqui no texto, tá? Então, Satanás aqui, ele está duvidando ou está acusando o motivo pelo qual Jó teme a Deus. Esse é o ponto aqui. Seria justamente isso: acaso Jó teme ao Senhor a troco de nada? E aí ele vai dizer: por acaso o Senhor não deu tudo isso a ele? E aqui é onde chega o ponto da questão.
Veja, versículo 10, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Então, ele está dizendo aqui, ó, tira tudo dele e a gente vai fazer, né? E a gente vai ver se de fato ele teme ao Senhor. Mas é curioso também aqui, irmãos, porque Satanás, ele não diz que vai fazer. Observe o texto. Ele diz, toca-lhe. O que ele está dizendo, ele está pedindo a Deus para Deus fazer isso. É muito interessante isso, porque ele não está sendo, ele está diante de Deus, não é? E ele não está sendo afoito o suficiente para dizer, eu vou fazer aquilo, não é? Ele diz a Deus, ó, toca nele, não é? E aí então, versículo 12, diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Então, Deus de volta diz, olha, eu estou dando então o poder para você tocar em tudo que ele tem, não é? Então é importante a gente compreender bem aqui essa verdade aqui. O que está sendo questionado pelo acusador aqui de Jó, que é Satanás, é justamente a integridade do temor de Jó, não é? Ele está duvidando aqui que se Jó de fato teme a Deus, porque ele teme a Deus, ou se ele teme a Deus porque o Senhor tem o cercado de muitos bens. Então, o termo aqui, tudo quanto tem, ele vai se repetindo, então, mas é importante também a gente observar essa hierarquia aqui acontecendo, não é? Pode passar aí, Mari. Então, algumas verdades aqui, irmãos, para a gente iniciar aqui, então. Primeiro que a mensagem de Jó, ela não pode ser entendida a parte da perspectiva cósmica desse prólogo. Não há como você entender a mensagem de Jó se você não compreender esse texto inicial aqui, onde Deus mesmo afirma que Jó é um homem temente a ele. Segunda verdade aqui, também importante, que mesmo em seu diálogo final, né, e o livro ele vai nos levando a ficar, mas por quê, não é? E mesmo em seu diálogo final, Deus nunca revela a Jó essa realidade oculta do seu sofrimento. Então aqui é um ponto interessante, porque Deus em nenhum momento ele diz, olha, lá no começo eu resolvi fazer um teste, não é? Eu chamei Satanás e resolvi fazer um teste, não é? Deus em nenhum momento ele revela isso a Jó, porque se Deus tivesse revelado isso a Jó, morreu a história. É por isso que eu estou fazendo, morreu, entende? Mas em nenhum momento aqui a gente vê no diálogo final de Deus com Jó, ele revelar que existiu essa conversa no começo. Jó, assim como seus amigos, em nenhum momento sabem que existiu essa conversa no começo. Mais uma verdade aqui é que Deus controla todos os eventos da história humana, abrangendo até mesmo as ações de Satanás, o acusador. Ele não podia tocar em Jó e em suas posses sem o consentimento de Deus. Não é? A gente vê aqui que nós não estamos tratando de duas forças iguais, como Danilo tem falado bastante em Apocalipse, não é? Nós não estamos diante de duas forças iguais. O Senhor é soberano e Satanás só faz aquilo que de fato o Senhor consente. Então, a gente vê aqui essa soberania de Deus. E aqui, irmãos, é uma verdade para a gente importante, porque tem muito crente que está muito mais preocupado com o diabo, que está muito mais preocupado com Satanás, não é? Fala mais de Satanás do que fala de Deus, né? Porque o diabo isso, porque o diabo aquilo, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. E o diabo, ele é como, não sei se é Calvino ou Lutero que fala essa verdade, né? Ele é como um Lutero, né? Ele é como um cão ali na coleira, que ele só vai até onde Deus diz que ele vai, entende? Então, irmãos, a gente precisa colocar as coisas em ordem na nossa cabeça. O que nós precisamos é temer e obedecer ao Senhor. O diabo, ele vai fazer aquilo somente que o Senhor consentir que ele faça, entende? Então, a nossa preocupação deve ser temer ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. Nesse início aqui de Jó,
fica muito clara essa soberania de Deus. Veja, ele não ousa nem dizer que vai fazer alguma coisa com Jó. Ele diz, toca nele, ele diz para Deus, toca nele. E aí Deus diz, então, vai lá, está na tua mão. Não é? Perceba aqui que nós não temos duas forças iguais. Nós temos um Senhor soberano sobre todas as coisas, e Satanás, ele é completamente submisso ao Senhor. Ele não tem nenhum poder, ele não pode fazer nada que ele quer que Deus não consenta. Ok? Então, mais uma verdade aqui, irmãos. Pode passar aí, Mari. De acordo com a estrutura, o papel de Satanás foi acusar a integridade de Jó e, como resultado, questionar a legitimidade do seu temor a Deus. Então, o que ele está questionando é, será que ele teme de fato ao Senhor? Ou ele teme porque ele tem interesses nisso, porque ele está ganhando alguma coisa com isso. Satanás não deve, portanto, ser visto como a origem do sofrimento de Jó, de acordo com a proposta do livro. Então, quando a gente olha o livro de Jó, a gente não pode nunca pensar que a origem desse sofrimento foi porque Satanás estava fazendo alguma coisa. Esse início do livro, esse prólogo aqui, ele nos restringe a pensar isso. A gente não tem como pensar isso. Deus é que convida ele, Deus é que dá autoridade a ele para fazer alguma coisa, entende? Então, a gente vê uma ação soberana de Deus aqui, agindo na vida de Jó, ok? E é interessante, irmãos, podem passar aí. Pode passar aí, Mari. Pode passar? Ok. E é interessante, irmãos, a gente pensar que Jó mesmo, em nenhum momento do livro, ele atribui a uma interferência de Satanás o seu sofrimento. Veja, capítulo 2, versículo 10, Jó diz assim, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Veja, ele tem a consciência, lembra lá de Eclesiastes que Deus ele faz tanto dia bom como dia mau. E Jó, então, ele tem essa consciência. Capítulo 6, versículo 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Nem Jó e nem seus amigos, em nenhum momento do livro, eles ventilam a possibilidade de que era Satanás que estava fazendo aquilo. Jó tinha a consciência total e completa de um Deus soberano, e a gente vê então aqui, isso aqui nas palavras de Jó, não é? A gente tem uma ação direta de Deus sobre a origem desse sofrimento de Jó, ok? Pode passar aí, Mari. Irmãos, aqui a gente tem, quando a gente vai caminhando no livro, a gente tem aqui os diálogos acontecendo, né? E os amigos, eles vão ali, acusam Jó, Jó se defende, não é? Mas quando a gente chega aqui no capítulo 19, a gente tem então, irmãos, uma declaração de Jó aqui, que é o ápice da sua fé, não é? Jó, então, capítulo 19, versículos 25 e 26, ele diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Veja a declaração de Jó aqui nesse momento, e é importante a gente ver que essa palavra aqui, Redentor, que é a Goel, não é? Seria no texto original, é a mesma de resgatador. É a mesma, por exemplo, que a gente vê a Boaz lá em Ruth assumindo esse papel, não é? Daquele parente que perdeu tudo, então Boaz ele faz esse papel de resgatador, que está lá então prescrito em Levítico, não é? Então veja, a consciência de Jó é, Deus é o meu juiz, mas Deus é o meu redentor, é o meu resgatador. Então ele diz, e por fim Deus se levantará sobre a terra. Mas essa verdade aqui, irmãos, aponta diretamente para a ressurreição. Jó diz, em minha carne verei a Deus.
Jó, aqui ele tem essa consciência de uma visão, não como muitos pensam por aí, né, somente um espírito, não é? Que a gente vai morrer, então vai ficar somente o espírito, mas na ressurreição, em carne e osso, não é? Ele aponta para o ser humano completo aqui. Em minha carne eu verei a Deus. Aqui ele vai, de fato, experimentar essa realidade do Senhor. Então Jó, ele aponta justamente para esse momento da redenção, mas ele traz aqui uma verdade importante. Deus é o seu juiz, mas Deus é o único que pode resgatar ele. Então, Jó não tinha mais parentes, Jó não tinha ninguém que o pudesse resgatar, não é? Então ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso aqui é o texto importantíssimo e crucial para a gente perceber então onde é que de fato estava o temor e a esperança de Jó. Então, caminhando aqui, pode passar, Mari. O Palmer Robertson, ele, no seu livro, ele traz então um comentário sobre esse versículo. Ele diz: seria legítimo saltar a lacuna e declarar que Cristo Jesus é o Redentor de Jó. Obviamente, o próprio Jó não poderia fazer essa identificação precisa. Mas se é legítimo dizer que o Cordeiro Pascal de Moisés antecipa Cristo, o Redentor sacrificado, logo, Cristo, o Redentor sacrificado, logo a esperança da ressurreição de Jó, que é o foco desta passagem, deve antecipar primordialmente Cristo como Redentor ressurreto. Então, observe aqui que a gente tem uma flecha, uma seta diretamente para o nosso Senhor Jesus. Embora Jó, ele não pudesse descrever ali de forma precisa, não é? O Senhor Jesus ainda não tinha vindo, mas esse versículo aqui, não é? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e a ideia aqui do resgatador, não é? Essa ideia aqui aponta diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba, irmãos, que texto precioso, mas que também revela, aos poucos, enquanto a narrativa vai caminhando, a gente vai percebendo, de fato, onde está o temor de Jó. Esse é o grande questionamento do começo, e esse, então, é o que vai sendo ali mostrado ao longo da narrativa, ok? Pode passar, Mari. Caminhando aqui, então, irmãos, para a gente finalizar, a gente tem aqui, quando chegamos, então, no versículo 28, a gente vê ali a partir do versículo 12, se você puder abrir aí, Jó, capítulo 28. A partir do versículo 12. A gente tem aqui um poema sobre sabedoria, não é? Se você for lendo o livro, a sensação pode ser que esse texto aqui é como se ele caísse de paraquedas, não é? Como se ele fizesse uma pausa ali para reorganizar as ideias, não é? Então, a gente está no momento aqui em que já se encerrou os diálogos de Jó com seus amigos, e então está tendo aquela preparação que Eliú vai fazer para que Deus comece a falar, não é? Então, Jó vem e coloca esse poema aqui sobre a sabedoria. Veja, a partir do versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro.
Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então veja aqui Jó, então, reconhecendo de fato de onde vem a sabedoria. A gente tem duas verdades aqui em sequência. Primeiro, Jó reconhecendo que somente Deus era aquele que podia resgatar ele, aquele que poderia reaver aquilo que Jó tinha. Mas também a gente vê aqui o próprio Jó reconhecendo, então, onde está a fonte da sabedoria. Não é? E aqui a gente vê o livro de Jó concordando de forma muito direta com tudo aquilo que a gente tem visto em Provérbios e em Eclesiastes. Não é? Assim como Provérbios, Jó mostra que a sabedoria está disponível aos humanos através do temor do Senhor. Então veja essa verdade aqui, mais uma vez sendo martelada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó reconhecia que a fonte da sabedoria vinha do Senhor. Jó reconhecia e colocava toda a sua esperança no Senhor. Então, veja que esses textos, eles apoiam, irmãos, aquilo que o próprio Deus fala de Jó no começo, não é? Jó era um homem temente a ele, Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, ok? Então, irmãos, a gente vai ficar até aqui hoje, tá? Na semana que vem, vamos pensar um pouquinho quem é Eliú, não é? Essa pessoa aí que faz essa ponte, então, para que Deus fale. E então pensar aqui de forma mais geral, o que é que o livro, de forma prática, nos ensina, o que é que o livro, então, qual seria a mensagem maior, então, que a gente pode compreender do livro de Jó. Mas saia aqui hoje com isso na sua cabeça. O Senhor é totalmente soberano sobre os nossos sofrimentos, tá certo? Não existe uma disputa de duas forças iguais entre Deus e Satanás. O Senhor, Ele é soberano sobre tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida. E é a Ele que nós devemos temer, tá certo? É a Ele que nós devemos ter a reverência, é a Ele que nós devemos ter o respeito, é a Ele que nós devemos toda a obediência. Lembra lá de Salomão no final de Eclesiastes. A suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa verdade aqui, ela está muito bem exposta no livro de Jó, ok? Então, vamos orar, irmãos. Semana que vem a gente caminha um pouquinho mais em Jó, de forma mais prática um pouco.